Capítulo 1. Ecos do asfalto. A BR-222 se estendia à minha frente como uma cicatriz no corpo quente do Tocantins. 7 da manhã, sol queimando o painel em 39 graus. Mas o calor que me consumia vinha de dentro, aquele que o vento não esfria. O andarilho, meu Scania vermelho de 1998, seguia firme. O rádio quebrado fazia do silêncio minha melhor companhia. Sempre disse que nasci pro asfalto. Mentira repetida até virar verdade. A estrada não foi escolha, foi fuga e castigo. Fugi de Anápolis, dos olhares da família, dos convites que evitava, e principalmente de Ana Clara. 24 anos desde os olhos castanhos dela. Lembro do portão azul claro, do cheiro da chuva, das cigarras, da mangueira do terreno baldio. Ela sonhava ser professora, eu só em ficar por perto, até o pai dela conseguir emprego em Imperatriz e tudo se acabar num aceno distante. Trabalhei, rodei, vivi na boleia. O andarilho virou abrigo e prisão. Sede, cansaço, placa, posto Boa Esperança. 3 quilômetros. Parei, pedi um PF. O cheiro de feijão com alho trouxe lembrança da minha mãe. Miguel, o garfo suspenso. O tempo também. Levantei os olhos. Era Ana Clara. Quer que eu continue com o capítulo 2? Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 2, o rio e a memória. O restaurante sumiu. Não foi mágica, foi choque. O tipo de choque que faz o mundo virar água turva, onde só existe um rosto, uma voz, um nome. Ana Clara. Cabelo preso num coque desarrumado, uniforme simples de atendente, camisa branca com o logo do posto bordado no bolso, calça preta puída nos joelhos. Mas os olhos continuavam cor de mel e saudade. Aqueles mesmos olhos que me fizeram prometer coisas que um menino de 15 anos não sabia como cumprir. É você mesmo, Miguel? A voz dela saiu trêmula, quase um sussurro. Minha garganta fechou, engoli seco. Tentei falar, mas o que saiu foi um ruído estranho, meio riso, meio choro contido. Levantei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer ela desaparecer. Dei 2 passos, ela deu 1. Nos abraçamos, e foi como se 24 anos fossem rasgados no meio. O cheiro dela era diferente, não mais aquele perfume doce de adolescente, mas algo mais simples, talvez sabonete de erva doce, talvez cansaço. Senti as costas dela tremendo. Ou eram as minhas mãos. Não acredito, ela murmurou contra meu peito. Não acredito que é você. Quando nos soltamos, havia lágrimas nos olhos dela. E nos meus também, admito. O dono do restaurante, um senhor de barriga grande e bigode grisalho, olhou para nós com aquela expressão de quem já viu de tudo, mas ainda se comove com certas coisas. Ana pode tirar 15 minutos, disse ele com um aceno gentil. Ela agradeceu com um gesto e me puxou para fora, pro estacionamento. Sentamos num banco de madeira, embaixo de uma árvore seca. O sol martelava o chão de terra batida. Ao longe, um caminhão buzinava na pista. Como você tá? Perguntei, a voz ainda travada. Ela riu. Um riso amargo, cansado. Tô viva, é o que dá para dizer. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era silêncio desconfortável. Era daqueles silêncios que só existe entre pessoas que já se conheceram de verdade, mesmo que há muito tempo. E você? Ela perguntou, olhando para o andarilho estacionado ali perto. Virou caminhoneiro mesmo, né? Lembro que você falava disso quando a gente era criança. Falava mentira, respondi sorrindo sem alegria. Eu queria era ficar, mas a vida tem outros planos. Ela respirou fundo, olhou para o céu, depois para mim. Miguel, eu casei. Senti algo apertar no peito. Não sei se era ciúme, tristeza ou só o peso dos anos. Casou, repeti, como se testar a palavra na boca. Casei errado. Ela puxou a manga da blusa, nervosa. Durou 7 anos. Foram 7 anos ruins, muito ruins. Não perguntei detalhes. O jeito que ela falou já dizia tudo. Tenho uma filha, Vitória, 12 anos. Tá com a avó em Imperatriz. Vim pra cá para recomeçar do zero.
Esse posto foi o único lugar que me deu emprego sem perguntar muito. E seu pai? Sua mãe? Ela baixou a cabeça. Minha mãe faleceu faz 3 anos. Câncer. Meu pai sumiu antes disso. Depois que perdeu o emprego em Imperatriz, ele começou a beber. Um dia saiu e não voltou mais. A dor na voz dela era pesada, densa. Eu queria dizer algo que aliviasse, mas não existe frase pronta para esse tipo de coisa. E você, Miguel? Casou? Tem filhos? Balancei a cabeça. Não, nunca consegui. A estrada virou desculpa, sabe? Desculpa para não tentar de novo. Ela me olhou com aquela intensidade que só quem viveu muito em pouco tempo consegue ter. Tentar o quê? Tentar sentir de novo o que eu senti por você. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Ela arregalou os olhos, depois sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Eu esperei que você me procurasse, sabia? Disse ela, a voz embargada. Nos primeiros anos em Imperatriz, toda vez que o telefone tocava, eu achava que era você. E eu esperei coragem. Esperei a vida inteira. Ficamos ali, sentados, enquanto o sol caminhava lento para o meio do céu. Clientes entravam e saíam do posto. Caminhões passavam roncando na pista. Mas ali, naquele banco, o tempo tinha parado. Você vai embora agora? Perguntou ela com medo na voz. Tenho que entregar uma carga em Araguaína amanhã cedo. Amanhã cedo? Mas posso dormir aqui. Tem algum hotel por perto? Ela negou. Tem uns quartos nos fundos do posto. Para os motoristas. Eu moro num deles. Então fico. Ela sorriu. Dessa vez, um sorriso de alívio. Eu saio daqui às 6. A gente pode conversar mais? Eu não vou a lugar nenhum, Ana Clara. Ela levantou, arrumou o uniforme, limpou as lágrimas com as costas da mão. Obrigada por ter parado aqui, Miguel. Obrigado por ainda estar viva. Ela voltou para o restaurante. Eu fiquei sentado ali, olhando o movimento da estrada, sentindo algo estranho no peito. Algo que não sentia faz tempo. Esperança. Às 6h15 da tarde, quando o sol começava a derreter no horizonte, Ana Clara saiu pela porta dos fundos do posto. Tinha tirado o uniforme e vestido uma blusa simples de algodão, calça jeans desbotada, chinelo de dedo, cabelo solto, caindo nos ombros. Vamos, disse ela. Para onde? Tem um lugar aqui perto. É bonito. Seguimos por uma trilha de terra que contornava o posto. Passamos por um galpão abandonado, uns latões de óleo empilhados, um cachorro vira-lata que nos olhou com desconfiança antes de voltar a dormir. Depois de uns 5 minutos de caminhada, chegamos à beira de um rio. Não era grande, mas era bonito. A água corria mansa, escura, refletindo as cores do céu. Laranja, rosa, roxo. Cheiro de barro molhado misturado com algo que parecia gasolina ao longe. Sentamos numa pedra perto da margem. Eu venho aqui quando preciso pensar, disse ela. Ou quando preciso não pensar. Peguei uma pedrinha e joguei na água. O som do impacto ecoou suave. Ana Clara, por que você ficou? Ficou onde? Aqui, nesse lugar esquecido. Você sempre quis ser professora. Sempre quis mais. Ela demorou para responder. Quando o fez, a voz estava baixa, quase confissão. Eu tenho uma dívida, 25 mil reais, do tratamento da minha mãe. Empréstimo, hospital particular, remédio importado, tudo que não adiantou nada no final. Mas a dívida ficou. 25 mil, tô pagando aos poucos. Mas aqui é o único lugar onde ninguém me cobra rápido demais. Onde consigo sobreviver enquanto junto. Ela olhou para mim, os olhos brilhando de emoção contida. Desculpa despejar isso em você logo de cara. Não é justo. Justo seria a gente nunca ter se separado. Ela riu, chorou. Fez as duas coisas ao mesmo tempo. Você sempre foi bom com palavras, Miguel. Mentira. Eu sempre fui péssimo. Só aprendi a falar certo depois que passei tempo demais sozinho. Ficamos ali até o céu escurecer de vez. Conversamos sobre tudo e nada, sobre o passado, sobre as coisas que deram errado, sobre os caminhos que cada um tomou. Quando voltamos para o posto, ela parou na porta do quarto dela. Obrigada pela tarde. Obrigado por ter esperado mesmo sem saber.
Ela sorriu. Depois, numa coragem que parecia doer, se aproximou e me deu um beijo na testa. Foi rápido, mas queimou como brasa. Voltei para o andarilho, subi na cabine, deitei no beliche estreito. O silêncio da noite era diferente agora. Não era mais vazio. Era cheio de uma coisa que eu não sabia mais nomear, mas que me fazia querer acordar no dia seguinte. Quer que eu continue com o capítulo 3, tentar novamente, continue e alongue o próximo, capítulo 3, Estrada de 2. Acordei às 5 da manhã com o despertador do celular tocando. Não dormi direito. Passei a noite inteira olhando para o teto da cabine, repassando cada palavra, cada olhar, cada segundo daquela tarde. O beijo na testa ainda queimava, como se tivesse deixado marca. Me levantei, lavei o rosto num balde de água que sempre carrego, vesti a camisa xadrez que estava menos amassada. Liguei o motor do andarilho. O ronco grave do motor ecoou no silêncio do posto ainda fechado. Fiquei ali, mão no volante, olhando pela janela embaçada. A luz do quarto dela estava acesa. Desliguei o motor. Desci da cabine, respirei fundo. O ar ainda estava frio, com aquele cheiro de orvalho e terra molhada. Atravessei o estacionamento vazio, os pés arrastando no cascalho. Bati na porta. 2 batidas leves. Ela abriu quase na hora. Estava acordada. Olhos inchados, como se também não tivesse dormido. Miguel, vem comigo. Ela piscou confusa. Como assim? Vem comigo. Até Araguaína. Até onde você quiser. Miguel, eu não posso simplesmente... Pode. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você disse que está pagando essa dívida aos poucos, certo? Quanto tempo ainda falta? Uns 8 meses, se eu não gastar com nada. E você está vivendo? Ou só sobrevivendo? Ela ficou calada. A resposta estava nos olhos dela. Ana Clara, eu passei 24 anos fugindo. Fugindo de mim, de você, de tudo que podia ter sido. E ontem, quando te vi ali naquele restaurante, foi como se o mundo tivesse me dado uma segunda chance. Não vou desperdiçar de novo. Ela levou a mão à boca. Os olhos encheram de lágrimas. Mas eu não posso. Eu tenho a Vitória, eu tenho responsabilidades. E eu não estou pedindo para você abandonar nada. Estou pedindo para você respirar. Só por alguns dias. Vem comigo até Araguaína. A gente conversa, a gente pensa, a gente vê o que dá para fazer. Mas não fica aqui se matando sozinha. Ela olhou para dentro do quarto, depois para mim, depois para o céu que começava a clarear. Me dá meia hora. Meia hora depois, ela saiu com uma mochila pequena nas costas. Tinha trocado de roupa. Calça jeans, camiseta branca, tênis surrado, cabelo preso num rabo de cavalo. Deixei um bilhete para o seu Manuel, o dono do posto. Disse que tive uma emergência familiar. Ele não vai gostar, mas... Ela respirou fundo. Dane-se. Sorri. Era a primeira vez que eu via ela falar assim, com raiva, com coragem. Ela subiu na cabine do andarilho pela primeira vez na vida. Olhou tudo ao redor. O painel riscado, o rádio quebrado, o terço pendurado no retrovisor, a foto desbotada da minha mãe colada no vidro. É pequeno aqui dentro, disse ela, meio nervosa. É, mas é meu. Liguei o motor. O ronco encheu a cabine. Ela se agarrou no banco quando dei a primeira arrancada. Relaxa. Eu dirijo isso aqui faz 20 anos. É muita responsabilidade. Esse treco é enorme. É. Mas agora você tem companhia, não vai ser só eu e a estrada. Ela sorriu, um sorriso tímido, ainda meio assustado, mas verdadeiro. As primeiras 2 horas foram silenciosas. Ela olhava pela janela, vendo o cerrado passar. Capim dourado, árvores retorcidas, cupinzeiros vermelhos. O sol subindo devagar, pintando tudo de laranja. Parei num posto para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, ela desceu e comprou 2 copos de café e pão de queijo. Café da manhã de luxo, disse ela, subindo de volta. Café e pão de queijo é o que sustenta caminhoneiro. Ela riu, e foi bom ouvir aquela risada. Comemos enquanto o andarilho seguia firme pela BR-153.
O café estava quente, forte, amargo do jeito certo. O pão de queijo ainda fumegava. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você nunca casou? Nunca namorou ninguém sério? Pensei antes de responder. Não queria mentir, nem para ela, nem para mim. Porque eu nunca esqueci você. Parece coisa de filme, eu sei. Mas é verdade. Tentei. Sair com outras mulheres, me envolver, mas sempre faltava alguma coisa. E eu sabia o que era. Era você. Ela ficou quieta. Depois, com a voz baixa. Eu também não esqueci, Miguel. Mas eu tentei mais. Tentei demais. Casei achando que ia funcionar, que ia me fazer esquecer. Mas não funcionou. E quando não funcionou, eu já estava presa. Com uma filha pequena, sem dinheiro, sem opção. Como era? Ele. Ela demorou para responder. Quando o fez, a voz era dura, cortante. No começo parecia bom. Trabalhava numa oficina mecânica. Era simpático, me fazia rir. Mas depois que a gente casou, ele mudou. Começou a beber. Começou a me controlar. Não podia sair, não podia ter amigas, não podia nada. E quando eu tentava falar, ele gritava. Às vezes quebrava coisa. Nunca me bateu, mas o jeito que ele olhava dava mais medo que qualquer soco. Apertei o volante com força. Você fugiu? Fugi. Uma noite, quando ele saiu para beber com os amigos. Peguei a Vitória, peguei uma sacola de roupa e saí correndo. Fui para casa da minha mãe, que ainda estava viva na época. Ele me procurou, tentou me convencer a voltar. Mas eu não voltei. E depois de uns meses, ele desistiu. Ou achou outra. Não sei, não quero saber. Olhei para ela. Os olhos estavam secos, mas o sofrimento ainda morava ali, nos cantos, nas sombras. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Ela riu, sem humor. Corajosa? Eu tô fugindo de novo, Miguel. Não aprendi nada. Não, dessa vez você está escolhendo. É diferente. Ela pensou nisso por um tempo. Depois apoiou a cabeça no vidro da janela e fechou os olhos. Avisa quando a gente chegar. Paramos para almoçar num restaurante de beira de estrada, perto de Guaraí. O lugar era simples. Mesas de plástico, chão de cimento, um ventilador barulhento no teto. Mas a comida era boa. Arroz, feijão, carne assada, vinagrete, farofa. Ana Clara comeu devagar, saboreando cada garfada. Percebi que ela estava magra demais. Magra de quem pula a refeição para economizar. Come mais, disse, empurrando a travessa de carne para ela. Já tô cheia. Mentira. Come. Ela suspirou e pegou mais um pedaço. Depois do almoço, seguimos viagem. Ela estava mais relaxada agora, mais confortável na cabine. Começou a mexer no rádio quebrado, tentando sintonizar alguma coisa. Esse treco funciona? Funcionava. Parou de funcionar uns 3 anos atrás. Nunca tive paciência para consertar. Como você aguenta ficar aqui dentro sem música? Música tem demais na cabeça. Não preciso de rádio para isso. Ela riu. Você ficou filósofo, Miguel. Não, fiquei velho. Velho nada. Você tá... Ela parou, corando. Tá bem, tá bonito. Senti o rosto esquentar. Obrigado, você também tá linda. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Os dois sem jeito, como 2 adolescentes. Até que ela começou a rir. E eu ri junto. Era absurdo. Éramos 2 adultos, cada um com sua bagagem, cada um com suas feridas. Mas ali, naquela cabine, era como se tivéssemos 15 anos de novo. No meio da tarde, paramos num mirante. Era um lugar simples, só um acostamento largo com vista para o vale. Mas a paisagem era de tirar o fôlego, cerrado até onde a vista alcançava, ondulado, dourado, vivo. Descemos do caminhão. O vento soprava quente, cheirando a capim seco. É bonito, disse ela de braços cruzados. É, a estrada é bonita quando a gente para ver. Ficamos ali por uns 10 minutos, só olhando, sem pressa. Miguel, ela virou para mim. O que a gente está fazendo? Não sei, mas está parecendo certo. Ela sorriu. Depois se aproximou e segurou minha mão. Foi a primeira vez em 24 anos que segurei a mão dela de novo. E não queria mais soltar.
Chegamos em Araguaína no começo da noite. Descarreguei a carga num depósito nos arredores da cidade. Sacos de ração. Demorou quase 2 horas. Ana Clara ficou esperando na cabine, cochilando. Quando terminei, já eram 8 da noite. Procurei um hotel barato, meio afastado do centro. Um lugar simples, limpo, com chuveiro quente. Peguei um quarto. Só um. Ana Clara não questionou. Subimos. Ela tomou banho primeiro. Quando saiu, estava diferente. Cabelo molhado, pele ainda úmida, cheiro de sabonete, vestindo a mesma roupa, mas de algum jeito parecendo nova. Tomei banho depois. A água quente me derrubou o cansaço do dia inteiro. Quando voltei para o quarto, ela estava sentada na cama olhando pela janela. "Tô com medo", disse ela sem olhar para mim. "De quê?" "De acordar e descobrir que isso foi sonho, que você não está aqui, que eu ainda tô naquele quarto do posto, sozinha." Sentei ao lado dela na cama. Peguei a mão dela de novo. "Eu tô aqui e não vou sumir." Ela virou para mim, os olhos cheios de algo que eu não via faz tempo. Esperança. "Obrigada, Miguel. Obrigada por me deixar sonhar de novo." "Eu que agradeço, por me acordar." Ficamos assim, sentados lado a lado, de mãos dadas, até o sono vir. Deitamos no beliche estreito do quarto. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu passei o braço em volta dela. E pela primeira vez em 24 anos, dormi sentindo que o asfalto tinha um fim, e que esse fim tinha nome. Quer que eu continue com o capítulo 4? Tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 4. A chuva e o medo. Acordei com o som de um trovão distante. A claridade cinzenta entrava pela fresta da cortina. Ana Clara ainda dormia, encolhida do meu lado, a respiração lenta e profunda. Fiquei alguns minutos apenas olhando para ela, os fios de cabelo caindo no rosto, as mãos fechadas perto do queixo, a expressão tranquila de quem finalmente conseguiu descansar de verdade. Não queria me mexer, não queria quebrar aquele momento. Mas o trovão soou de novo, mais perto dessa vez, e ela se remexeu. "Que horas são?" murmurou, ainda de olhos fechados. "Quase 7. Ela abriu os olhos devagar, piscando até me encontrar. Quando viu que eu estava ali, bem perto, sorriu. Um sorriso sonolento, meio sem jeito. "Bom dia, bom dia." Ficamos assim, olhando um para o outro, até que outro trovão ecoou lá fora. "Vai chover", disse ela, sentando na cama e esfregando os olhos. "Parece que sim." Ela se levantou, caminhou até a janela, afastou a cortina. O céu estava carregado, pesado, cor de chumbo. O vento soprava forte, balançando as árvores na rua. "Faz tempo que não vejo uma chuva de verdade. Chuva de interior é diferente. Quando vem, vem com tudo." Tomamos café da manhã no restaurante do hotel. Pão dormido, manteiga, café requentado. Mas estava bom. Tudo estava bom naquela manhã, apesar do céu fechado. "O que você precisa fazer hoje?" perguntou ela, mordendo um pedaço de pão. "Tenho que pegar uma carga nova, mas só amanhã. Hoje eu sou livre." Ela sorriu. "Livre? Faz tempo que eu não me sinto assim. Então vamos aproveitar." Saímos para caminhar pelo centro de Araguaína. A cidade estava acordando devagar. Lojas abrindo, gente na rua, cheiro de pão e café vindo das padarias. O vento continuava cortante, trazendo aquele cheiro de chuva que ainda não caiu. Ana Clara parou numa loja de roupas. Ficou olhando a vitrine como se estivesse vendo algo precioso. "Entra", disse. "Não posso gastar. Eu pago. Escolhe alguma coisa." "Miguel, não." "Ana Clara." Segurei o braço dela com delicadeza. "Deixa eu fazer isso por você, por favor." Ela hesitou, mas acabou entrando. Experimentou 2 blusas, uma calça jeans, um vestido simples de algodão. Ficou um tempão no provador. Quando saiu com o vestido, fiquei sem palavras. Era um vestido azul claro, simples, mas que caía perfeitamente nela. Realçava os olhos, suavizava o cansaço que ainda morava no rosto dela. "Tá ridículo, né?" disse ela, meio envergonhada. "Tá perfeito", ela corou. Voltou para o provador correndo. Paguei o vestido, as blusas e a calça. Não era caro,
mas vi os olhos dela brilhando quando a vendedora entregou a sacola. Obrigada, disse ela, baixinho, quando saímos da loja. Não precisa agradecer. Preciso. Ninguém faz isso por mim faz muito tempo. Segurei a mão dela. Ali no meio da calçada com gente passando ao redor. Acostuma, porque eu não vou parar. Ela apertou minha mão de volta. Paramos para almoçar numa lanchonete. Hambúrguer, batata frita, refrigerante. Comida simples, mas que ela devorou com um apetite que não tinha antes. Acho que você me faz comer mais, disse ela, limpando a boca com o guardanapo. Porque você estava se esquecendo de viver. Só estava aguentando. Ela ficou séria. É verdade. Eu estava só esperando o tempo passar, achando que um dia as coisas iam melhorar sozinhas. Mas não melhoram, né? A gente que tem que fazer acontecer. E você tá fazendo. Tô. Ela me olhou com dúvida. Ou tô só fugindo de novo? Às vezes fugir é a coisa mais corajosa que a gente pode fazer. Ela pensou nisso por um tempo, mexendo nas batatas fritas sem comer. Miguel, e se a gente não der certo? E se isso tudo for só ilusão? Então a gente tenta. E se não der, pelo menos a gente tentou. É melhor que passar o resto da vida se perguntando, e se? Ela sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de medo. Eu tenho medo de me machucar de novo. Eu também. Mas eu tenho mais medo de te perder outra vez. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ela segurou minha mão por cima da mesa. Eu não quero te perder também. Voltamos para o hotel no meio da tarde. O céu estava ainda mais escuro agora, quase preto. O vento aumentou, trazendo folhas secas e poeira. Vai cair uma tempestade, disse ela, olhando pela janela do quarto. Quer que a gente fique aqui dentro? Quero. Deitamos na cama, lado a lado, só conversando. Sobre tudo. Sobre a infância, sobre os pais, sobre os erros, sobre os sonhos que ficaram pelo caminho. Ela contou sobre a Vitória. Como era esperta, engraçada, teimosa. Como tinha medo que a filha crescesse achando que amor era só sofrimento. Eu quero que ela veja que dá para ser diferente, disse Ana Clara. Que dá para ser feliz, que dá para confiar. E vai, porque você vai mostrar para ela. E você vai me ajudar? Vou. Ela encostou a testa na minha. Como você aguenta ser tão certo o tempo todo? Eu não sou certo. Eu só passei tempo demais errando para saber o que é importante. A chuva começou às 5 da tarde. Não foi chuva comum. Foi dilúvio. O céu desabou de uma vez. Relâmpagos rasgavam o horizonte. Trovões sacudiam as paredes. A água batia no asfalto com tanta força que parecia metralhadora. Ana Clara se levantou da cama. Foi até a janela. Ficou olhando a chuva com uma expressão estranha, meio fascinada, meio apavorada. Vem aqui, disse, fazendo sinal para mim. Fui até ela. Ela apontou para a rua. Olha, o rio que cortava a cidade já estava começando a subir. A água lamacenta invadia as margens, levando lixo, galhos, tudo que encontrava pela frente. Isso me lembra... Ela parou, a voz travando. Lembra o quê? Ela fechou os olhos, respirou fundo. Quando falou, a voz saiu baixa, trêmula. A noite que eu fugi dele. Tava chovendo assim. Eu peguei a Vitória no colo, botei uma sacola nas costas e saí correndo. Não tinha carro, não tinha táxi, não tinha nada. Só a chuva, o escuro e o medo. Ele te seguiu? Ela assentiu, ainda de olhos fechados. Seguiu, gritando meu nome, dizendo que eu ia me arrepender, que eu não era nada sem ele. Eu corri até não aguentar mais. A Vitória chorando no meu colo, encharcada. Eu achei que a gente ia morrer naquela noite. Mas não morreu. Não. Um caminhoneiro parou. Um senhor velho de barba branca. Ele viu a gente na beira da estrada, abriu a porta do caminhão e disse: Entra, moça. Ninguém merece ficar assim. Ele me levou até a rodoviária. Me deu dinheiro pro ônibus. Nunca mais vi ele. Nem sei o nome. Ela abriu os olhos. Estavam molhados. Foi por causa dele que eu tô viva hoje. E é por causa de você que eu tô vivendo de novo. Abracei ela. Um abraço apertado, daqueles que tentam proteger de tudo. Você tá segura agora? Eu sei, mas o medo ainda tá aqui dentro. Ela bateu no peito.
Ele não vai embora fácil. Então a gente espera, juntos. Ficamos abraçados enquanto a chuva caía lá fora. Ela tremia, não de frio, de memória. Depois de um tempo, ela se afastou, limpou os olhos, tentou sorrir. Desculpa, eu estraguei o momento. Não estragou nada, você só está sendo verdadeira. Ela me olhou de um jeito diferente, um jeito que eu não sabia nomear. Então, devagar, muito devagar, ela se aproximou e me beijou. Não foi um beijo de filme. Foi um beijo nervoso, cheio de medo e coragem ao mesmo tempo. Um beijo que tremia, um beijo que chorava. Mas foi o beijo mais verdadeiro que eu já dei na vida. Quando nos separamos, ela estava chorando. Desculpa, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu também não, mas está sendo bom. Ela riu mais. Depois me puxou de novo e beijamos outra vez. Dessa vez, com menos medo. Dessa vez, com mais esperança. A chuva durou 1 hora inteira. Depois parou de repente, como se alguém tivesse fechado uma torneira no céu. O silêncio que veio depois era profundo, interrompido só pelo som da água escorrendo, pingando dos telhados, correndo para as sarjetas. Deitamos na cama de novo, dessa vez mais perto. Ela encostou a cabeça no meu peito. Eu passei os dedos no cabelo dela devagar. Miguel? Você acha que a gente está fazendo a coisa certa? Não sei. Mas eu sei que pela primeira vez em muito tempo eu não quero estar em nenhum outro lugar. Ela suspirou. Um suspiro leve, de alívio. Eu também. Ficamos assim até o sol começar a se pôr. A luz alaranjada entrava pela janela, pintando tudo de dourado. A gente precisa conversar sobre as coisas práticas, disse ela, ainda deitada. Sobre a vitória, sobre a dívida, sobre o que vem depois. A gente conversa amanhã. Hoje só quero ficar aqui. Ela concordou com a cabeça. Depois levantou o rosto e me olhou nos olhos. Obrigada por não ter me deixado sozinha naquela chuva. Obrigado por ter me deixado entrar. Ela sorriu. E naquele sorriso, eu vi algo que não via faz 24 anos. Futuro. Naquela noite, dormimos abraçados de novo, mas dessa vez sem medo, ou pelo menos com menos medo. E quando acordei de madrugada com o som de um caminhão passando na rua, olhei para ela dormindo ao meu lado e pensei, eu vou fazer dar certo, não importa o que custe. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha algo mais importante que a estrada. Eu tinha uma razão para parar. Quer que eu continue com o capítulo 5? Tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 5, onde a estrada termina. O cheiro de café me acordou. Abri os olhos devagar, ainda meio perdido entre o sonho e a realidade. A luz da manhã entrava suave pela janela. Ana Clara não estava mais na cama. Me levantei, esfregando o rosto. Ela estava sentada na mesinha perto da janela, com 2 copos de café fumegante e um saco de pão que devia ter comprado na padaria da esquina. Bom dia, disse ela sorrindo. Um sorriso diferente, mais leve. Bom dia. Você saiu? Saí. Acordei cedo, não consegui voltar a dormir. Fui dar uma volta, comprei café da manhã, sentei ao lado dela, peguei um dos copos, bebi um gole. Tava forte, doce, perfeito. Você tá bem? Perguntei. Ela ficou quieta por alguns segundos, olhando pela janela. Lá fora, a cidade já acordara. Movimento de carros, gente na rua, a vida seguindo. Acho que tô melhor do que estive em muito tempo. Ela virou para mim. Mas a gente precisa conversar, Miguel. De verdade. Eu sei. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo difícil. Eu liguei para minha sogra, para saber da vitória. Senti um aperto no peito, não de ciúme, mas de medo. Medo que a realidade viesse e quebrasse tudo. E ela tá bem. Perguntou quando eu vou buscar ela. Eu disse que logo. E você vai? Vou. Tenho que ir. Ela é minha filha, Miguel. Eu não posso simplesmente sumir. Eu sei, eu nunca pedi para você fazer isso. Eu sei que não pediu. Ela pegou minha mão. Mas eu preciso entender o que a gente está fazendo aqui.
Preciso saber se isso é real ou se é só um momento. Olhei nos olhos dela, olhos castanhos, cheios de dúvida e esperança ao mesmo tempo. É real para mim, Ana Clara, mais real do que qualquer coisa que eu já vivi. E eu sei que é assustador. Eu sei que tem um monte de coisa para resolver. Mas eu não quero que isso acabe. Não agora. Não nunca. Os olhos dela encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas tristes. Eram lágrimas de quem finalmente ouviu o que precisava ouvir. Eu também não quero que acabe. Mas tem a dívida, tem a vitória, tem tanta coisa. Então a gente resolve. Juntos. Ela soltou uma risada molhada. Como? Você tem uma varinha mágica aí que eu não vi? Não, mas eu tenho um Scania vermelho de 1998 que vale alguma coisa. Ela arregalou os olhos. Miguel, não. O andarilho é sua vida. Não, era minha desculpa. Agora minha vida está aqui, na minha frente. Mas você não pode vender seu caminhão por mim. Não é justo. Justo é a gente ter perdido 24 anos. Justo é você ter que se matar para pagar uma dívida que nem era sua. Justo é a Vitória ter crescido vendo a mãe sofrer. Parei, segurando as duas mãos dela. Esse caminhão é só metal, Ana Clara. Você é carne, sangue, vida. E eu escolho você. Ela desabou. Chorou de um jeito que eu nunca tinha visto. Chorou até não ter mais lágrimas, e eu só fiquei ali, segurando ela, esperando a tempestade passar. Quando finalmente se acalmou, ela limpou o rosto com as costas da mão, soluçando. Você é louco, completamente louco. Só levei 24 anos para perceber isso. Ela riu, chorando, mas riu. O que a gente faz agora? Agora? A gente termina esse café, pega o andarilho e vai para a Imperatriz buscar sua filha. Depois, a gente resolve o resto. Saímos de Araguaína ao meio-dia. Ana Clara estava diferente agora, mais decidida. Vestia o vestido azul que eu tinha comprado para ela, o cabelo solto, uma mochila no colo. Quanto tempo até a Imperatriz? Perguntou. Umas 5 horas, se a estrada estiver boa. 5 horas. Ela olhou pela janela. Faz 3 meses que eu não vejo ela. 3 meses que eu tô tentando juntar dinheiro, tentando achar um jeito de buscar. E agora, eu vou. E não vai mais sair. Ela olhou para mim, os olhos brilhando. Obrigada, Miguel. Por tudo. Para de agradecer. Você faria o mesmo por mim. Faria. Sem pensar 2 vezes. A estrada para a Imperatriz era longa, reta, monótona. Mas a conversa fluía fácil. Ana Clara contou mais sobre a Vitória, como ela era boa em matemática, como adorava desenhar, como tinha medo de trovão, mas fingia que não tinha. Ela vai gostar de você, disse Ana Clara. Como você sabe? Porque eu gosto. E ela é igual a mim. Sorri, mas por dentro sentia um nervosismo crescendo. Eu ia conhecer a filha dela, ia entrar na vida dela de verdade. Não era mais só nós dois numa bolha. Era real, era sério. E eu queria isso. Queria mais do que qualquer coisa. Paramos para abastecer num posto perto de Estreito. Enquanto o frentista enchia o tanque, Ana Clara foi ao banheiro. Aproveitei para ligar para o meu primo André, que tinha uma oficina em Goiânia. André, preciso de um favor. Fala, primo. Tudo certo? Quero vender o andarilho. Silêncio do outro lado. Depois a voz dele confusa. Vender? O Scania? Você tá bem? Tô. Melhor do que nunca, na verdade. Mas preciso de dinheiro. Rápido. Quanto você quer? Uns 30 mil. Sei que vale mais, mas preciso fechar logo. Miguel, o que está acontecendo? Algo bom, André. Pela primeira vez em muito tempo, algo bom. Ele ficou quieto. Depois suspirou. Tá bom, eu compro. Quando você pode trazer? Daqui a uns dias. Vou te ligar. Fechado. E primo, seja feliz, tá? Tô tentando. Desliguei. Ana Clara já vinha voltando do banheiro. Ela subiu na cabine, olhou para mim com desconfiança. O que você aprontou? Nada. Só resolvi um problema. Ela cruzou os braços. Miguel, confia em mim, por favor. Ela suspirou, mas concordou. Chegamos em Imperatriz no fim da tarde. A cidade era maior do que eu imaginava,
movimento, prédios, comércio. Ana Clara ficou tensa conforme nos aproximávamos do bairro onde a sogra morava. É ali, aquela rua, ela apontou. Encostei o andarilho numa esquina. Ana Clara desceu, respirou fundo, alisou o vestido. Você vem comigo? Você quer que eu vá? Quero. Descemos juntos. Caminhamos até uma casa simples, pintada de amarelo claro, com grade na frente. Ana Clara bateu no portão. Uma mulher de uns 60 anos apareceu. Cabelo grisalho, rosto cansado, mas olhos gentis. Ana Clara! A mulher abriu o portão. Menina, que saudade! Elas se abraçaram. A sogra olhou para mim, curiosa. Esse é o Miguel, um amigo. A mulher me olhou com aquele olhar que só mãe tem. Aquele que vê através das palavras. Amigo é? Ela sorriu. Prazer, Miguel. Eu sou Dona Glória. Prazer, Dona Glória. Entra, entra. A Vitória está no quarto, desenhando. Entramos. A casa era pequena, mas limpa, cheirando a comida caseira. Dona Glória gritou. Vitória! Vem ver quem chegou! Passos rápidos. E então ela apareceu. Vitória. 12 anos. Cabelo castanho preso em 2 tranças, olhos grandes e curiosos. A cara da mãe. Mãe! Ela correu e se jogou nos braços da Ana Clara. Elas ficaram abraçadas por um longo tempo. Eu fiquei ali, meio sem jeito, só observando. O amor entre elas era tão intenso que dava para sentir no ar. Quando se separaram, Vitória olhou para mim. Quem é ele? Ana Clara sorriu nervosa. Ele é o Miguel, amigo da mamãe. Amigo? Vitória franziu a testa. Você tá namorando ele? Ana Clara ficou vermelha. Dona Glória riu baixinho. Eu tentei não rir também. Vitória! Ana Clara repreendeu. O quê? É só uma pergunta. Dei um passo à frente, agachei na altura dela. Eu sou amigo da sua mãe desde quando ela tinha a sua idade. A gente se conheceu de novo agora, depois de muito tempo. Vitória me olhou com desconfiança. Depois perguntou séria. Você é bonzinho? Tento ser. Você vai machucar minha mãe? Nunca. Ela me encarou por mais alguns segundos. Depois assentiu, como se tivesse chegado a uma conclusão. Tá bom. Pode ficar. Dona Glória e Ana Clara riram. Eu também. Ficamos para jantar. Dona Glória fez arroz, feijão, frango assado. Vitória não parava de falar sobre a escola, sobre os desenhos, sobre os amigos. Ela era viva, esperta, engraçada e olhava para a mãe com uma adoração que partia o coração. Depois do jantar, Ana Clara colocou Vitória para dormir. Fiquei na sala com Dona Glória tomando café. Ela te ama muito, disse Dona Glória de repente. Eu também amo ela. Não estou falando da Ana Clara. Estou falando da Vitória. Ela ama a mãe de um jeito intenso, porque ela viu tudo. Viu a mãe sofrer, viu a mãe lutar. Ela não é mais criança, sabe? Ela cresceu cedo demais. Fiquei quieto, ouvindo. Eu não sei o que você quer com a Ana Clara. Não sei se isso é sério ou se é passageiro. Mas eu te aviso uma coisa. Se você machucar ela, você vai machucar essa menina também. E eu não vou perdoar. Olhei nos olhos dela. Olhos cansados, mas firmes. Eu não vou machucar nenhuma das duas. Eu prometo. Ela me estudou por um tempo. Depois assentiu. Eu acredito em você. Ana Clara voltou para a sala. Sentou do meu lado no sofá. Ela dormiu. Ótimo, disse Dona Glória, levantando. Vou dormir também. Vocês dois precisam conversar. Boa noite. Ela sumiu pelo corredor. Ficamos sozinhos na sala, apenas o som do ventilador girando no teto. Sua sogra é assustadora, disse sorrindo. Ela é protetora. Ela cuidou da gente quando eu não tinha mais ninguém. Ela é uma boa pessoa. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois Ana Clara encostou a cabeça no meu ombro. Miguel, eu quero ir com você. E para onde? Para onde você for, eu e a Vitória. A gente quer recomeçar. Do jeito certo. Senti o peito apertar. De emoção. De medo. De esperança. Você tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo eu tenho certeza de alguma coisa. E a Vitória? Eu converso com ela. Mas ela vai entender.
Ela só quer ver a mãe feliz. E eu sou feliz com você. Segurei o rosto dela. Olhei nos olhos dela. Então vamos recomeçar. Os três, ela sorriu e me beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de promessas. 3 dias depois voltamos para Goiânia. Eu, Ana Clara e Vitória na cabine do andarilho. Apertado, desconfortável, mas feliz. Vitória não parava de fazer perguntas sobre o caminhão, sobre as estradas, sobre tudo. Ela tinha medo no começo, mas depois se acostumou. Até começou a gostar. Mãe, olha! Ela apontava para cada coisa que via pela estrada. Olha aquele morro! Olha aquela vaca! Ana Clara ria, feliz. Feliz de um jeito que eu nunca tinha visto. Em Goiânia, vendi o andarilho pro André. 30 mil reais, à vista. Ele ficou emocionado quando viu o caminhão pela última vez. Você tem certeza, primo? Tenho. Vai sentir falta. Vou, mas tenho coisa melhor agora. Ele olhou para Ana Clara e Vitória, que esperavam sentadas num banco na oficina. Sim, você tem. Com o dinheiro, fui direto para a agência de cobrança. Paguei a dívida da Ana Clara. 25 mil de uma vez. Sobrou 5 mil. Quando mostrei o comprovante para ela, Ana Clara desabou. Chorou tanto que Vitória ficou assustada. Mãe, por que você está chorando? Porque acabou, minha filha. Acabou. Vitória não entendeu, mas me olhou, séria. Você fez minha mãe chorar. Fiz. Mas dessa vez é de felicidade, ela pensou. Depois veio até mim e me abraçou. Obrigada. Eu não consegui responder. Só abracei ela de volta. Passamos por Anápolis antes de ir para Palmas. Queria mostrar para Ana Clara o lugar onde a gente tinha crescido. O bairro tinha mudado. Casas novas, ruas asfaltadas, movimento. Mas a mangueira ainda estava lá. A mangueira do terreno baldio. Velha, torta, mas viva. Ana Clara desceu do carro que alugamos temporariamente, caminhou até ela. Tocou o tronco, os olhos cheios de lágrimas. A gente era feliz e não sabia, disse ela. Agora a gente sabe. Vitória correu em volta da árvore rindo. Posso subir? Pode, disse Ana Clara. Mas cuidado. Vitória subiu ágil, sentou num galho e acenou para nós. Olha, dá para ver tudo daqui de cima. Ana Clara e eu ficamos embaixo, de mãos dadas, olhando. Obrigada, Miguel, disse ela, por me trazer de volta. Obrigado por ter esperado. 2 meses depois, estávamos morando em Palmas. Um apartamento pequeno, 2 quartos, aluguel barato, mas era nosso. Ana Clara conseguiu emprego como professora substituta numa escola municipal. Vitória se matriculou na mesma escola. Eu comecei a fazer fretes pequenos, com um caminhão alugado. Não era o andarilho, mas era trabalho honesto. E toda noite eu voltava para casa. Para elas. 6 meses depois, fim de tarde no Lago de Palmas. Eu, Ana Clara e Vitória sentados na grama, vendo o pôr do sol. Vitória brincava com um barquinho de papel que ela mesma tinha feito. Ana Clara estava encostada em mim, a cabeça no meu ombro. Miguel? Ela disse baixinho. Você é feliz? Olhei para Vitória que ria enquanto o barquinho flutuava. Olhei para o céu, tingido de laranja e rosa. Olhei para Ana Clara, os olhos castanhos brilhando. Sou, pela primeira vez na vida, eu sou. Ela sorriu. Então tirou minha mão, colocou sobre a barriga dela. E vai ser mais feliz ainda. Levei alguns segundos para entender. Quando entendi, o mundo parou. Ana Clara. Tô grávida, Miguel. 2 meses. Não consegui falar. Só chorei. Chorei e ri ao mesmo tempo. Vitória veio correndo. Por que vocês estão chorando? Ana Clara puxou ela para perto. Porque você vai ser irmã mais velha. Vitória arregalou os olhos. Sério? Sério? Ela gritou de alegria. Pulou. Abraçou a mãe. Me abraçou. E ali, no meio daquele parque, com o sol se pondo, eu percebi algo. Liberdade não era a estrada sem fim. Liberdade era poder escolher onde ficar. E eu escolhi elas, para sempre. Quer que eu continue com os capítulos finais? Tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 6. O peso do ontem. A notícia da gravidez mudou tudo.
Não de um jeito ruim, mas mudou. Ana Clara ficou mais cuidadosa, mais atenta a tudo. Vitória não parava de falar sobre o bebê, se ia ser menino ou menina, que nome escolher, como ia ensinar ele a desenhar. E eu fiquei com medo, um medo que não esperava. Um medo que vinha de dentro, sorrateiro, crescendo nas madrugadas, quando todos dormiam e eu ficava acordado olhando para o teto. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de estragar tudo. Medo de que a vida me cobrasse por todas as vezes que fugi, por todos os anos que desperdicei rodando sozinho, fugindo de compromisso, fingindo que a solidão era escolha. Uma noite, 3 meses depois da notícia, acordei suando frio. Tinha sonhado com meu pai. Ele tinha morrido quando eu tinha 17 anos. Infarto fulminante no meio da lavoura. Caiu e não levantou mais. Meu pai era um homem duro, trabalhador, honesto, mas duro. Não sabia demonstrar afeto, não sabia conversar, só sabia cobrar, exigir, dizer que eu tinha que ser homem, que tinha que aguentar. E quando ele morreu eu senti alívio. Alívio e culpa. Culpa que me perseguiu por anos. Culpa que me fez fugir de Anápolis, fugir da família, fugir de tudo que parecia permanente. No sonho, ele me olhava com aquele olhar decepcionado de sempre. Você acha que vai dar conta? Você sempre foi fraco, Miguel. Sempre fugiu de tudo. Acordei com o coração disparado. Ana Clara dormia ao meu lado, a respiração lenta. A barriga já começava a crescer redonda, firme. Levantei devagar, fui até a cozinha, sentei na mesa, acendi a luz fraca sobre a pia. Peguei um copo de água, mas a água não acalmou nada. Fiquei ali, sozinho no silêncio da madrugada, sentindo o peso do passado caindo sobre mim como chuva pesada. Miguel, você tá estranho. Ana Clara disse isso 3 dias depois, enquanto tomávamos café da manhã. Vitória já tinha saído para a escola. Era só nós dois. Tô não. Menti. Tá sim, tá quieto demais, distante. Ela colocou a xícara de café na mesa, me olhou com aquela intensidade dela. O que tá acontecendo? Nada. Só trabalho. Mentira. Ela cruzou os braços. Miguel, a gente prometeu não mentir um pro outro. Lembra? Suspirei. Passei a mão no rosto. Eu tô com medo, Ana Clara. Medo de quê? De não dar conta. De estragar tudo. De não ser um bom pai. Ela ficou quieta. Depois se levantou, veio até mim. Segurou meu rosto com as 2 mãos. Olha para mim. Esperei até eu encontrar os olhos dela. Você acha que eu não tenho medo também? Você acha que eu não acordo de madrugada pensando em tudo que pode dar errado? Você parece tão segura. Ah, eu não sou. Eu só finjo bem. Ela sorriu triste. Mas eu sei de uma coisa, Miguel. Eu sei que você é a melhor pessoa que eu conheço. Eu sei que você largou tudo para ficar comigo. Eu sei que você ama a Vitória como se fosse sua filha. E eu sei que você vai amar esse bebê do mesmo jeito. E se eu não souber como, e se eu for igual ao meu pai? Você não é. Você nunca vai ser. Porque você escolhe ser diferente todo dia. Os olhos dela brilhavam, não de lágrima, mas de convicção. A gente vai errar, Miguel. A gente vai brigar. Vai ter dia difícil, mas a gente vai estar junto. E isso é o que importa. Abracei ela, forte, apertado. Obrigado, murmurei contra o cabelo dela. Para de agradecer. Você já me agradeceu por uma vida inteira. Mas o medo não foi embora. Ele só ficou mais quieto. Mais escondido. 4 meses de gravidez. Ana Clara começou a sentir o bebê mexer. A primeira vez que ela sentiu, estava fazendo janta. Parou no meio da cozinha, levou a mão à barriga, os olhos arregalados. Miguel, vem cá. Corri até ela. O quê? O quê? Ele mexeu de verdade. Ela pegou minha mão, colocou sobre a barriga dela. Ficamos ali, esperando. E então senti uma coisa pequena. Sutil, como se alguém tivesse dado um toque de leve por dentro dela. Sentiu? Perguntou ela, sorrindo. Senti. Fiquei ali, de mão na barriga dela, sentindo aquele movimento impossível, aquela vida crescendo. E o medo voltou. Mas dessa vez veio acompanhado de outra coisa. Amor.
um amor que doía de tão intenso. Vitória começou a fazer perguntas, perguntas que eu não sabia responder. Miguel, você vai ser meu pai de verdade agora? Estava ajudando ela com a lição de matemática. A pergunta me pegou de surpresa. Como assim, Vitória? Tipo, você vai ser pai do bebê, mas você vai ser meu pai também? Ou só amigo da minha mãe? Larguei a caneta. Olhei para ela. Ela me encarava com aqueles olhos grandes, esperando uma resposta. Você quer que eu seja seu pai? Ela ficou quieta. Depois, assentiu, devagar. Eu nunca tive um pai de verdade. O outro, ele não contava. Por quê? Porque ele era ruim. Ele gritava com a minha mãe. Ele fazia ela chorar. E ele nunca me abraçou. Nem uma vez. Senti algo se partir dentro de mim. Vitória, eu não sou seu pai de sangue, mas eu quero ser, se você deixar. Ela me olhou por um longo tempo. Depois, sem dizer nada, se levantou da cadeira e me abraçou. Ela tremeu no meu colo e percebi que ela estava chorando. Eu quero, disse ela, a voz abafada contra meu peito. Eu quero muito. Abracei ela, forte, como um pai abraçaria uma filha. E naquele momento, ela virou minha filha de verdade. 5 meses de gravidez. Ana Clara foi fazer o ultrassom para saber o sexo do bebê. Eu e Vitória fomos junto. A sala era pequena, cheia de pôsteres de bebês sorrindo. A médica era uma mulher simpática, de óculos, que conversava com Ana Clara enquanto passava o gel frio na barriga dela. Vocês querem saber o sexo? Ana Clara olhou para mim. Eu olhei para Vitória. Vitória acenou com a cabeça, empolgada. Queremos, disse Ana Clara. A médica mexeu no aparelho, ajustou a imagem e então apontou para o monitor. É um menino. Saudável, tamanho normal, tudo perfeito. Um menino. Ia ter um filho. Um menino. Vitória pulou da cadeira. Eu sabia que ia ser menino. Ana Clara ria, os olhos cheios de lágrimas. Olhou para mim. Miguel, a gente vai ter um menino. Não consegui falar. Só segurei a mão dela e olhei para o monitor. Para aquela imagem trêmula, em preto e branco, de um bebê que era meu filho. Meu filho. Pela primeira vez, aquilo pareceu real. Naquela noite, depois de colocar Vitória para dormir, eu e Ana Clara ficamos conversando na sala. E o nome? Perguntou ela, encostada em mim no sofá. Não sei. Você tem alguma ideia? Tenho, mas quero que você escolha. Eu? Você. Ele é seu filho tanto quanto meu. Pensei por um tempo, passando pelos nomes que conhecia, pelos nomes que fazia sentido, e então me lembrei de algo. Gabriel. Gabriel? Era o nome do meu avô, o pai da minha mãe. Ele era um homem bom, o tipo de homem que eu quero que nosso filho seja. Ana Clara sorriu. Gabriel, eu gosto. Tem certeza? Tenho. Gabriel da Silva. Ela parou. Ou Gabriel como? Percebi o que ela estava perguntando. Meu sobrenome, ou o dela. Gabriel da Silva Oliveira. Os dois, porque ele é nosso. Ela concordou, sorrindo. Depois beijou minha testa. Obrigada, Miguel, por ser você. 6 meses de gravidez. Comecei a montar o quarto do bebê. Não tínhamos muito dinheiro, mas juntei o que dava. Comprei um berço de segunda mão, uma cômoda velha que pintei de branco, alguns lençóis, umas roupinhas. Vitória ajudou a pintar a parede do quarto. Escolhemos azul claro. Tem que ser bonito pro Gabriel, disse ela concentrada, passando o rolo de tinta com cuidado. Tá ficando ótimo. Você acha que ele vai gostar de mim? Vai amar você. Você vai ser a irmã mais velha. A pessoa mais importante da vida dele. Ela sorriu, mas era um sorriso preocupado. E se ele gostar mais de você e da mãe do que de mim? Não vai acontecer, porque você vai ensinar ele um monte de coisa. Vai ser a primeira pessoa que ele vai querer impressionar. Sério, sério. Ela voltou a pintar, mas agora com um sorriso maior. 7 meses de gravidez. As coisas começaram a ficar difíceis. Ana Clara estava cansada o tempo todo. A barriga pesava, as costas doíam. Ela mal conseguia dormir. E o dinheiro estava acabando. Os fretes estavam escassos.
A escola pagava pouco, o aluguel venceu, tivemos que pedir adiado. Uma noite, depois de pagar as contas, sobrou R$ 50. R$ 50 para passar a semana. Ana Clara não reclamou. Mas eu vi o medo nos olhos dela. A gente vai dar um jeito, disse, tentando acalmar ela. E a mim? Como, Miguel? Como? Não sei, mas a gente sempre deu. Mas por dentro eu não tinha certeza. 3 dias depois, liguei para o André. Primo, preciso de ajuda. Fala, preciso de trabalho. Qualquer coisa. Você tem? Tenho, mas é pesado. Descarga de peça, solda, limpeza. Não é fácil. Eu aceito. Quando você pode começar? Amanhã. Fechado. Comecei a trabalhar na oficina dele. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Voltava para casa exausto, sujo, os músculos doendo. Mas o dinheiro entrava. E era isso que importava. 8 meses de gravidez. Ana Clara começou a ter contrações. Falsas, a médica disse. Mas assustaram a gente. Fiquei mais tempo em casa. Faltei uns dias no trabalho. André entendeu. Vitória ficou grudada na mãe o tempo todo. Ajudava com tudo. Buscava água, arrumava a cama, fazia companhia. Você é uma ótima filha, disse Ana Clara uma tarde, acariciando o cabelo da Vitória. Aprendi com você, mãe. Ana Clara chorou. Chorava fácil agora, por qualquer coisa. Mas eram lágrimas boas. 9 meses. A bolsa rompeu numa madrugada. Ana Clara me acordou, a voz trêmula. Miguel, tá na hora. Pulei da cama, o coração disparado. Liguei para Dona Glória, que veio buscar Vitória. Peguei a mala que já estava pronta. Ajudei Ana Clara a descer. No carro, ela segurava minha mão com tanta força que doía. Tá tudo bem, eu dizia, sem parar. Tá tudo bem. A gente tá quase lá. Eu tô com medo, Miguel. Eu sei, eu também. Mas a gente vai ficar bem. Os 3. Ela apertou minha mão mais forte. O hospital era pequeno, mas limpo. Levaram Ana Clara para a sala de parto. Eu fiquei esperando do lado de fora, andando de um lado para o outro, rezando para todos os santos que eu conhecia. 3 horas depois, uma enfermeira abriu a porta. Pai? Pode entrar. Entrei. Ana Clara estava deitada na cama, pálida, suada, exausta, mas sorrindo. E nos braços dela, enrolado numa manta azul, estava ele, Gabriel, pequeno, perfeito, vivo. Cheguei perto, devagar, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Quer segurar? Perguntou Ana Clara. Assenti, sem conseguir falar. Ela colocou ele nos meus braços, e quando olhei para aquele rostinho vermelho, aqueles olhinhos fechados, aquelas mãozinhas minúsculas, eu desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei de alegria, de medo, de alívio, de amor, e entendi que tudo valia a pena. Cada erro, cada fuga, cada ano perdido, porque tudo me trouxe até ali, até eles. Quer que eu continue com os capítulos finais? Tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 7. O homem que aprendi a ser. Gabriel tinha 2 meses quando parei de dormir direito. Não era culpa dele. Ele chorava, claro. Todo bebê chora. Mas Ana Clara acordava antes, pegava ele, amamentava, ninava. Ela tinha aquele instinto natural, aquela calma que eu não tinha. Eu ficava deitado, olhando para o teto, ouvindo o choro diminuir até virar silêncio. E mesmo quando o silêncio voltava, eu não conseguia dormir, porque as vozes na minha cabeça eram mais altas que qualquer choro de bebê. Você não sabe o que está fazendo. Você vai estragar ele. Você não é pai de verdade. Só está fingindo. A voz do meu pai. Sempre a voz dele. Uma madrugada, Gabriel acordou chorando mais alto que o normal. Ana Clara estava exausta. Tinha passado o dia inteiro cuidando dele, da Vitória, da casa. Mal conseguia abrir os olhos. Eu pego, disse antes que ela se levantasse. Fui até o berço. Gabriel mexia as perninhas, o rostinho vermelho, os punhos cerrados. Peguei ele no colo, desajeitado. Ele pesava quase nada, mas parecia que eu segurava o mundo inteiro nas mãos. Calma, filho. Tá tudo bem. Mas ele não parava. Chorava mais alto. Contorcia o corpinho. Tentei ninar.
Tentei balançar, tentei cantar, uma música que minha mãe cantava para mim quando eu era pequeno. Nada funcionou. O choro só aumentava. E junto com ele, minha ansiedade. Você não serve para isso. Calma, Gabriel. Por favor, calma. Mas ele não se acalmava, e eu sentia o pânico subindo pela garganta. Ana Clara apareceu na porta do quarto, cambaleando de sono. Miguel, deixa eu pegar. Não, eu consigo. Miguel, eu consigo! Minha voz saiu mais alta que eu queria. Gabriel assustou e chorou ainda mais forte. Ana Clara se aproximou, estendeu os braços. Me dá ele. Entreguei. Ela pegou o Gabriel, encostou ele no peito, começou a balançar devagar, murmurando baixinho. Em menos de 1 minuto, o choro diminuiu. Em 2, ele já estava se acalmando. Ela me olhou, não com raiva, com preocupação. Vai dormir, Miguel. Você está exausto. Eu não consigo fazer isso. Murmurei, a voz trêmula. Eu não sei o que estou fazendo. Ninguém sabe no começo. É assim mesmo. Mas você sabe. Você sempre sabe. Porque eu já fiz isso antes. Com a Vitória. Você está aprendendo. E está fazendo bem. Não parece. Ela suspirou. Gabriel já dormia de novo, a cabecinha encostada no ombro dela. Amanhã a gente conversa. Agora vai descansar. Voltei para a cama. Mas o sono não veio. Só a certeza de que eu não era bom o suficiente. No dia seguinte, depois de levar Vitória para a escola, Ana Clara sentou comigo na mesa da cozinha. Gabriel dormia no berço. A casa estava silenciosa. Miguel, o que está acontecendo com você? Nada. Não me vem com isso. Eu te conheço. Você está se afastando. De mim, do Gabriel, de tudo. Não estou me afastando. Só estou cansado. Mentira. Ela segurou minha mão. Você tem medo. E eu sei disso. Mas você não pode deixar o medo te paralisar. Fiquei quieto, porque ela estava certa. Fala comigo, Miguel. Me conta o que está na sua cabeça. Respirei fundo. Pensei se devia falar, mas guardei aquilo por tanto tempo que doía. Meu pai, ele nunca me abraçou, sabia? Nunca disse que me amava. Nunca disse que estava orgulhoso. Só cobrava. Só dizia que eu tinha que ser forte, que homem não chora, que homem aguenta tudo sozinho. Ana Clara me escutava em silêncio. E quando ele morreu, eu senti alívio. Alívio por não ter mais que ouvir aquilo. Mas depois veio a culpa. A culpa de ter sentido alívio. A culpa de ter fugido em vez de enfrentar. A culpa de ter desperdiçado anos rodando sozinho, porque eu tinha medo de virar ele. Minha voz falhou. E agora? Agora eu tenho um filho. E eu não sei como ser pai. Porque o único exemplo que eu tive foi alguém que me ensinou a fugir. Ana Clara apertou minha mão. Mas você não fugiu, Miguel. Você ficou. Você escolheu ficar. E isso já te faz diferente dele. E se não for o suficiente? E se eu estragar o Gabriel do jeito que meu pai estragou a mim? Você não vai. Sabe por quê? Porque você tem medo disso. Seu pai nunca teve. Ele achava que estava certo. Você sabe que pode errar, e isso te faz melhor. Ela levantou, veio até mim, me abraçou por trás. Você é um bom homem, Miguel. Você é um bom pai. E todo dia você escolhe ser melhor. Isso é o que importa. Encostei a cabeça no braço dela. Obrigado. Agora vai lá e pega seu filho. E fica com ele. Nem que seja só para olhar, só para sentir. Você precisa se acostumar a estar perto dele. Fui até o berço. Gabriel dormia de barriga para cima, os bracinhos abertos, a respiração suave. Parecia tão frágil, tão pequeno. Sentei na cadeira ao lado do berço e fiquei ali, só olhando. Olhei para cada detalhe dele, os dedinhos minúsculos, as unhas menores ainda, os cílios fininhos, o peito subindo e descendo devagar. E então, de repente, ele abriu os olhos, me olhou. Aqueles olhinhos escuros, ainda sem foco, mas me olhando. Estendi a mão devagar. Toquei a mãozinha dele. Ele apertou meu dedo. Um aperto fraco, instintivo, mas que me derrubou. Oi, Gabriel, murmurei. Desculpa se eu tô demorando. Desculpa se eu não sei o que fazer. Mas eu vou aprender, eu prometo. Ele continuou me olhando. Depois, bocejou, esticou os bracinhos e voltou a dormir.
Fiquei ali, de mão dada com meu filho, e pela primeira vez em semanas senti paz. Os meses seguintes foram difíceis, mas foram bons. Gabriel crescia rápido, começou a sorrir, começou a reagir aos sons, aos rostos, às vozes, e eu aprendi. Aprendi a trocar fralda, aprendi a dar banho, aprendi a ninar, mesmo sem saber cantar direito. Aprendi a acordar de madrugada e não sentir pânico. Aprendi a ser pai. Não era perfeito, errava muito. Às vezes ficava nervoso, às vezes perdia a paciência, mas sempre tentava de novo. E Gabriel me olhava com aqueles olhos confiantes, como se soubesse que eu ia dar conta. Vitória se apaixonou pelo irmão. Todo dia, quando voltava da escola, corria até ele. Gabriel, olha o que eu aprendi hoje. Olha o desenho que eu fiz. Ela mostrava cadernos, desenhos, contava histórias. Gabriel olhava para ela fascinado, mesmo sem entender nada. Ele gosta de mim, né, mãe? Perguntava Vitória, toda orgulhosa. Gosta. Você é a pessoa favorita dele. Mais que você? Ana Clara ria. Sim, mas que eu. Vitória ficava radiante. 6 meses depois do nascimento do Gabriel, consegui um emprego fixo. Motorista de entrega para uma empresa de logística. Não era caminhão de longa distância. Era só cidade, rotas curtas, horário comercial. Mas era estável, tinha carteira assinada, tinha salário certo. E mais importante, eu voltava para casa todo dia. No primeiro dia de trabalho, Ana Clara arrumou minha marmita, ajeitou minha camisa, me deu um beijo demorado. Vai dar tudo certo, disse ela. Eu sei. E se não der, a gente acha outro jeito. Vai dar. Eu vou fazer dar. E deu. O trabalho era cansativo, mas bom. O chefe era justo. Os colegas eram gente boa. E o salário, embora não fosse muito, era o suficiente. Conseguimos pagar as contas em dia. Conseguimos comprar comida sem contar moeda. Conseguimos respirar. Gabriel fez 1 ano. Fizemos uma festinha pequena no apartamento. Dona Glória veio de Imperatriz. Meu primo André trouxe a família. Alguns vizinhos apareceram. Bolo simples de chocolate, balões. Gabriel sentado na cadeirinha, todo melecado de bolo, rindo. Vitória comandou a festa inteira. Organizou as brincadeiras, serviu os convidados, tirou fotos com o celular da mãe. Tira uma foto da gente, disse Ana Clara me puxando. Vitória ajeitou o celular, enquadrou a gente. Eu segurava Gabriel no colo. Ana Clara estava do meu lado, de mão na minha cintura. Vitória entrou correndo na foto no último segundo. Não se sorria, gritou Dona Glória, que assumiu o celular. E sorrimos, os 4, uma família. Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que Vitória dormiu e Gabriel também, eu e Ana Clara ficamos na sala, limpando a bagunça. Foi um dia bom, disse ela, jogando o copo descartável no lixo. Foi, Gabriel adorou. Vitória também. Ela tá tão feliz, Miguel. Eu nunca vi ela assim. Ela merece. Ela sempre mereceu. Ana Clara parou de limpar. Veio até mim. Me abraçou. A gente conseguiu, Miguel. A gente realmente conseguiu. Conseguimos o quê? Recomeçar. Ser feliz. Ser família. Abracei ela de volta. E não vai acabar. Eu prometo. Ela levantou o rosto, me olhou nos olhos. Eu tenho uma coisa para te falar. Meu coração apertou. O quê? Ela sorriu, nervosa, emocionada. Eu quero casar com você. De verdade, no papel, na igreja, do jeito certo. Fiquei sem palavras. Ana Clara, eu sei que a gente já é família. Eu sei que papel não muda nada. Mas eu quero ter o seu sobrenome. Quero que a Vitória e o Gabriel tenham. Quero que todo mundo saiba que você é meu. Para sempre. Senti os olhos encherem de lágrimas. Você tá me pedindo em casamento? Tô. Ela riu, chorando. Então, aceita? Peguei o rosto dela entre as mãos. Aceito. 1000 vezes. Beijamos. Um beijo molhado de lágrima, de alegria, de promessa. 3 meses depois, casamos no cartório. Cerimônia simples. Só a gente, Vitória, Gabriel, Dona Glória e André.
Vitória foi a dama de honra. Gabriel ficou no colo da avó o tempo todo, arrancando o riso de todo mundo com as caretas que fazia. Ana Clara usou um vestido branco simples, comprado numa loja de usados. Mas estava linda. A mulher mais linda que eu já vi. Eu usei a roupa social que André me emprestou. Um pouco larga, mas servia. Quando chegou a hora dos votos, a juíza de paz perguntou: Miguel, você aceita Ana Clara como sua esposa? Aceito, para sempre. Ana Clara, você aceita Miguel como seu esposo? Ela me olhou, os olhos brilhando. Aceito, e já aceitei faz 24 anos. Rimos, choramos, assinamos o papel e viramos marido e mulher. Naquela noite em casa, com as crianças dormindo, Ana Clara encostou a cabeça no meu ombro. Não parece real. O quê? Tudo isso, a gente, essa vida. Tem dia que eu acordo achando que ainda tô naquele quarto do posto sozinha. Não tá. Você tá aqui, comigo, para sempre. Para sempre, repetiu ela sorrindo. Ficamos em silêncio. Depois ela disse: Miguel, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me esperado. Ela levantou o rosto, me beijou. E ali, naquela sala pequena, naquele apartamento simples, com nossas crianças dormindo no quarto ao lado, eu finalmente entendi o que era ser feliz. Não era a estrada sem fim. Não era a liberdade de ir para qualquer lugar. Era ter para onde voltar. Era ter quem te esperar. Era ter um nome, uma voz. Um abraço. Era Ana Clara, era Vitória, era Gabriel, era casa. Quer que eu continue com o capítulo final e epílogo? Tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 8. O fim da estrada. 2 anos depois do casamento, a vida tinha encontrado um ritmo. Não era perfeito, mas era nosso. Gabriel tinha 3 anos agora. Falava sem parar, corria por todo lado, imitava tudo que a Vitória fazia. Tinha os olhos da mãe e, segundo Ana Clara, minha teimosia. Vitória tinha 15. Continuava desenhando, tirando notas boas, cuidando do irmão como se fosse uma segunda mãe. Mas começava a crescer, percebia meninos, queria sair com amigas, questionava mais. Ana Clara tinha virado professora efetiva, amava o trabalho. Voltava para casa cansada, mas feliz, sempre com histórias sobre os alunos, sempre com aquele brilho nos olhos. E eu continuava fazendo entregas. Não era glamouroso, não era o sonho de ninguém, mas pagava as contas. E me deixava chegar em casa antes do jantar. A rotina era boa, previsível, segura, mas às vezes, de madrugada, quando todos dormiam, eu acordava e sentia uma inquietação estranha no peito. Não era saudade da estrada, não era arrependimento, era só um vazio pequeno, uma pergunta sem resposta. E agora? É só isso? Numa sexta-feira de março, voltei do trabalho mais cedo. Tinha sido um dia tranquilo, poucas entregas. O chefe deixou a gente sair antes. Cheguei em casa às 4 da tarde. Ana Clara ainda estava na escola. Gabriel estava com a vizinha, a dona Sônia, que cuidava dele quando precisava. Vitória tinha aula até às 5. Fiquei sozinho no apartamento. Sentei no sofá. Liguei a TV. Desliguei. Fui até a cozinha. Peguei um copo de água. E então vi pela janela um caminhão passando na avenida. Um Scania. Vermelho. Não era o andarilho. Não podia ser. Mas parecia tanto. Fiquei ali, olhando até ele desaparecer na curva, e senti algo apertar no peito. Saudade. Naquela noite, depois do jantar, depois de colocar Gabriel para dormir, eu e Ana Clara ficamos conversando na cama. Você tá quieto hoje, disse ela, virando de lado para me olhar. Tô pensando. Em quê? Hesitei. Não sabia como explicar. Lembra do andarilho? Seu caminhão? Lembro. Por quê? Eu vi um caminhão hoje, parecido com ele, e... sei lá, bateu uma saudade. Ana Clara ficou quieta, estudando meu rosto. Você se arrepende? De ter vendido? De ter ficado? A pergunta me pegou de surpresa. Não, nunca. E era verdade. Mas às vezes eu sinto falta, não da estrada, mas de ter um propósito maior, sabe? Algo que era só meu. O trabalho de agora não te faz sentir assim? Não, é só
trabalho, para pagar conta. Não é ruim, mas não é. Não sei explicar. Ana Clara pensou. Depois se sentou na cama, pegou minha mão. Miguel, você passou 24 anos rodando porque estava fugindo. E quando parou, parou por mim, pela gente. E eu nunca vou deixar de ser grata por isso. Mas você precisa encontrar algo que seja seu também. Algo que te faça sentir vivo. Não só como marido ou pai, mas como Miguel. Mas eu sou feliz. Eu sou. Eu sei. Mas felicidade e propósito são coisas diferentes. Você pode ter os dois. Fiquei olhando para ela, para o jeito que me entendia mesmo quando eu não me entendia. O que você acha que eu devia fazer? Não sei, mas acho que você devia descobrir. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção nas coisas que me faziam sentir vivo. Não era o trabalho de entrega, não eram as contas pagas, não era a TV ligada no fim do dia. Era quando eu contava histórias para o Gabriel antes de dormir. Era quando ajudava a Vitória com os desenhos dela. Era quando conversava com outros pais na escola, trocando experiências, rindo das dificuldades. Era quando alguém pedia conselho e eu percebia que minha vida, com todos os erros, tinha me ensinado alguma coisa que valia a pena compartilhar. Um sábado, levei Gabriel no parque. Ele corria entre os brinquedos, rindo, gritando. Eu sentei num banco para descansar. Um homem sentou do meu lado, mais velho, uns 50 anos, barba grisalha, olhar cansado. Seu filho? Perguntou, apontando para o Gabriel. É, bonito, saudável. Obrigado. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele disse, aproveita, cresce rápido. Todo mundo fala isso, porque é verdade. Ele olhou para o horizonte. O meu já tem 22, mal fala comigo. Eu trabalhei tanto quando ele era pequeno que perdi. Perdi ele crescer. E agora não tem como voltar. Olhei para o homem. A tristeza dele era pesada, palpável. Mas ainda dá tempo, disse, de reconstruir. Será? Ele mal atende minhas ligações. Então liga mais. Aparece mais. Mostra que você está tentando. Talvez não resolva tudo, mas vai importar. Ele me olhou, depois assentiu, devagar. Você tem razão. Obrigado. Ele levantou e foi embora. E eu fiquei ali, pensando em quantos pais deviam estar passando pelo mesmo, em quantas pessoas deviam estar perdidas, tentando equilibrar trabalho, família, propósito. E então tive uma ideia. Naquela noite, contei para Ana Clara. Eu quero fazer alguma coisa que ajude pessoas. Como assim? Não sei ainda. Mas eu passei 24 anos fugindo, e você me ajudou a parar, a olhar para dentro, a enfrentar, e eu aprendi tanta coisa nesse processo. Eu acho que tem gente que precisa ouvir isso. Tipo, uma palestra? Talvez. Ou um grupo, ou sei lá, algo onde eu possa falar sobre paternidade, sobre recomeço, sobre não ter medo de mudar. Ana Clara sorriu. Eu acho lindo. Você acha que alguém ia querer ouvir? Com certeza. Tem tanta gente perdida por aí, Miguel. Tanta gente que precisa de direção. E você tem uma história para contar. Uma história real. Mas eu não sou terapeuta. Não sou psicólogo. Não tenho formação. Mas você tem experiência. E às vezes experiência vale mais que diploma. Comecei devagar. Conversei com a diretora da escola da Vitória e do Gabriel. Ela gostou da ideia. Me convidou para fazer uma roda de conversa com pais. Fiquei nervoso. Nunca tinha falado em público. Nunca tinha exposto minha história assim. Mas na noite da primeira roda apareceram 15 pais, sentados em círculo, curiosos, alguns céticos. Respirei fundo. E comecei a falar. Falei sobre meu pai, sobre a fuga, sobre os 24 anos sozinho, sobre reencontrar Ana Clara, sobre o medo de ser pai, sobre aprender aos poucos. E eles ouviram. Alguns choraram, outros assentiram, muitos compartilharam suas próprias histórias. Eu também tenho medo de errar, disse um pai. Eu também fugi, disse outro. Mas quero voltar. Quero consertar. E ali, naquela sala simples, naquele círculo de cadeiras, eu percebi algo.
Minha história importava. Não porque era especial, mas porque era humana. E todo mundo tinha uma história parecida. Todo mundo estava tentando. Todo mundo tinha medo. As rodas de conversa viraram mensais, depois quinzenais, depois semanais. Cada vez mais pais apareciam. Não só pais, mães também, avós, tios, qualquer um que tivesse responsabilidade sobre uma criança e se sentisse perdido. A diretora sugeriu que eu formalizasse aquilo, criasse um projeto, buscasse apoio. Você está fazendo diferença, Miguel. Não deixa isso morrer. Levei a ideia para o André. Ele topou ajudar financeiramente. Outros pais da escola também contribuíram. Abrimos um espaço pequeno, uma sala num prédio comercial velho no centro de Palmas. Pintamos as paredes, colocamos cadeiras, fizemos um cartaz. Grupo de apoio a pais irresponsáveis, espaço de escuta e acolhimento. E começou. 6 meses depois, o grupo tinha quase 50 participantes regulares. Eu não fazia terapia, não dava respostas prontas, só mediava, só escutava, só compartilhava e funcionava. Pais que não falavam com os filhos há anos voltaram a tentar. Mães que se sentiam sozinhas encontraram rede de apoio. Avós que estavam criando netos aprenderam que não estavam sozinhos. E eu finalmente encontrei meu propósito. Não era a estrada, não era o caminhão, era aquilo. Era ajudar. Era transformar dor em conexão. Numa noite, depois de um encontro especialmente emocionante, voltei para casa exausto, mas feliz. Ana Clara estava na sala, corrigindo provas. Vitória desenhava no quarto. Gabriel já dormia. Sentei ao lado dela no sofá. Como foi? Perguntou sem tirar os olhos das provas. Intenso, mas bom. Você está feliz? Tô. Ela largou a caneta. Me olhou. Você encontrou, né? Encontrei o quê? Seu lugar. Sua coisa. Sorri. Acho que sim. Ela me beijou. Depois encostou a testa na minha. Eu sempre soube que você ia encontrar. Gabriel tinha 5 anos quando me chamou de pai pela primeira vez. Estava brincando no chão da sala, montando um carrinho de Lego. Eu passava com uma caixa para guardar. Pai, olha o que eu fiz. Parei. Ele tinha me chamado de Miguel a vida inteira. Eu nunca corrigi. Achava que ele devia escolher. E ele escolheu. O que, filho? Olha, fiz um caminhão igualzinho ao seu. O carrinho de Lego era vermelho. Tinha até carreta atrás. Agachei do lado dele. Ficou lindo. É o andarilho, o caminhão que você vendia. Vendeu. E como você sabe dele? A mãe contou. Disse que você tinha um caminhão e que você era o melhor motorista do mundo. Ri. Não sei se era o melhor. Era sim. Ele me olhou com aqueles olhos seguros, confiantes. Você é o melhor em tudo, pai. Abracei ele, forte. Obrigado, filho. Por quê? Por me fazer querer ser o melhor. Ele não entendeu, mas abraçou de volta. Vitória tinha 17 quando conseguiu uma bolsa de estudos para Belas Artes. Era numa universidade federal, em Goiânia, longe de casa. Ela chorou quando contou a notícia. De alegria e medo ao mesmo tempo. Eu vou, né? Eu tenho que ir. Claro que vai, disse Ana Clara segurando as mãos dela. Você merece, mas eu vou sentir saudade. De vocês, do Gabriel. E a gente também. Mas você precisa voar. Você sempre precisou. Vitória me olhou. E você, Miguel? Você acha que eu devo ir? Fui até ela, segurei o rosto dela com as 2 mãos. Vitória, eu vi você crescer. Vi você cuidar da sua mãe quando ninguém mais cuidava. Vi você ser irmã, amiga, filha, e agora está na hora de você ser você. Então sim, vai e arrasa. Ela desabou, me abraçou chorando. Obrigada por tudo, por ter ficado, por ter amado a gente. Obrigado por ter me deixado amar. No dia da mudança, levamos Vitória até Goiânia. Ela ia morar numa república com outras meninas. O quarto era pequeno, mas tinha janela com vista para o cerrado. Ajudamos a arrumar as coisas. Gabriel não largava da mão dela. Você vai voltar, né, Vivi? Vou, todo fim de semana que der. E você pode me ligar quando quiser. Mas não vai ser igual. Não, mas vai ser bom do mesmo jeito. Quando chegou a hora de ir embora, Vitória chorou. Ana Clara chorou.
Gabriel chorou. Eu tentei não chorar, mas falhei. A gente te ama, disse Ana Clara. Sempre. Não esquece disso. Eu amo vocês também, mais que tudo. Nos abraçamos, os 4, uma última vez antes da despedida. A volta para Palmas foi silenciosa. Gabriel dormiu no banco de trás. Ana Clara olhava pela janela, os olhos inchados. Ela vai ficar bem, disse. Eu sei, mas dói do mesmo jeito. Dói, mas é o tipo de dor certa. A dor de ver alguém crescer e seguir o caminho dela. Ana Clara pegou minha mão. Como você ficou tão sábio? Aprendi com você. Ela sorriu. Os anos passaram, Gabriel cresceu. Virou um menino esperto, curioso, grudado em mim. Queria saber de tudo. Como o caminhão funcionava, como consertar coisas, como o mundo girava. Vitória se formou, virou artista, fez exposições, vendeu quadros. Vivia correndo atrás do sonho. Ana Clara continuou dando aula, inspirando alunos, mudando vidas. E eu continuei com o grupo. Expandimos. Abrimos outros espaços em cidades vizinhas. Treinei voluntários. Ajudamos centenas de famílias. A vida não ficou mais fácil, mas ficou mais cheia de sentido. Numa tarde de domingo, 10 anos depois de ter reencontrado Ana Clara, fomos os 4 pro lago. Vitória tinha vindo passar o fim de semana. Gabriel, agora com 13 anos, jogava bola com uns amigos. Eu e Ana Clara ficamos sentados na grama de mãos dadas, vendo o sol se pôr. Você é feliz? Perguntou ela. A mesma pergunta de sempre. Sou. E você? Muito. Mesmo? Mesmo com tudo? Com as contas apertadas, com o carro quebrado, com a casa pequena? Mesmo, porque eu tenho você. E eles. E isso é tudo. Encostei a cabeça na dela. Eu te amo, Ana Clara. Eu também te amo, Miguel. Gabriel veio correndo, suado, feliz. Pai, mãe, vamos tomar sorvete? Vamos, disse Ana Clara levantando. Fomos os 4, andando devagar, rindo, conversando. E eu pensei, esse é o ponto final, não um lugar, mas um momento que se repete todo dia e que eu escolho de novo e de novo.